Olá, torcida do Vascão! Eu sou a Viviane. Hoje vim aqui para trazer mais um vídeo de cortes do Nossa Gigante da Colina, mas antes de começarmos, peço para que se inscreva no canal e ativem o sininho para ficarem por dentro de todas as notícias. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Falar de outro time que está em crise e outro que está começando a ter um certo alívio. Quem está em crise? Gol do Vasco. O Corinthians está em crise? Ele gravou isso para me zoar quando o Inter perdeu no Beira-Rio pro Vasco, mas esqueceu que o próximo adversário era o Vasco. 2-0, teve lei do ex, teve gol de falta. Muito, hein? E o Vasco está jogando um futebol muito interessante nesse momento. Olha o Piton aqui, ó. Piton. Você vem elogiando desde o Campeonato Carioca. Tá jogando muito, moleque. Você é louco, pai. Parabéns, tá jogando muito. Já o Corinthians... O Vasco recebeu o Corinthians em São Januário, pela 16ª rodada do Brasileirão. Mas para contar a história desse jogo, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Algumas horas antes da bola rolar, anúncios movimentaram as duas torcidas. Enquanto o Cruz Maltino repatriou o meia Felipe Coutinho, o Timão oficializou a contratação do ex-técnico do Vasco, o argentino Ramon Dias. Eu não acho que é a melhor opção, mas vamos ter fé, vamos acreditar que vai dar certo. Entre ele e o Carille, que estava cotado, eu acho que ele é um cara que dá para tirar da zona de rebaixamento. A gente sofreu por alguns anos aí, mas agora Payet e Coutinho já era. A gente já pode sonhar de novo. Quando a bola rolou, o Vasco teve a primeira boa oportunidade com o artilheiro Verratti, de fora da área. O Corinthians respondeu com o Matheus Bidu. Olha aí, a bola passou raspando a trave, jogada que começou com o garoto Wesley. A torcida vascaína se empolgou quando David parou na trave, mas a bandeira já estava levantada, sinalizando impedimento. Na sequência, Hugo Moura fez falta em Bidon. Coronado cobrou e Léo Jardim precisou se esticar todo. Uma defesaça. E se o Corinthians não tinha criatividade com a bola rolando, o Vasco estava cedendo boas oportunidades para o adversário na bola parada. Bidu então levantou para Kaká na segunda trave. O zagueiro dividiu com Piton. O lateral ficou no chão e com muito sangue no rosto. O jogo estava equilibrado. Após essa cobrança de escanteio, Verratti pegou e Praxedes puxou o contra-ataque junto com Adson. A defesa do Corinthians conseguiu se recompor, mas Adson desperdiçou. Na volta do intervalo, Mateuzinho ainda parou em Léo Jardim. O Vasco achou espaço e o argentino Verratti, dentro da área, quase abriu o placar. O gol saiu. Jogada que começou com Hugo Moura. Piton recebeu, dominou tirando de Romero e fez valer a lei do ex. Não quis comemorar, deixou para os companheiros. E falando em lei do ex, Larucci apostou em Pedro Raul. Os donos da casa queriam um segundo. Nos acréscimos, falta perigosa para o Vasco. Esforça fechou o caixão com esse golaço na gaveta. Não deu para Donelli. O Sforza bate. O goleiro do Corinthians mergulha com a mão para trás e ela entra no canto esquerdo para fazer o segundo do Vasco. 2-0 e fim de tabu. O Vasco voltou a vencer o Corinthians em São Januário depois de 14 anos. Eu acho que a gente está amadurecendo, né? Acho que a gente está conseguindo controlar mais o jogo. E a nossa segurança é a confiança que a gente está tendo aí. Depois de 10 jogos, desse nível, me sinto cada vez mais preparado e mais pronto aí. Esse resultado, o Vasco chega aos 20 pontos e vai subindo na tabela. É a terceira vitória consecutiva sob o comando do interino Rafael Paiva. E futebol, hein? Há 6 rodadas, o Vasco era apontado como candidatíssimo ao rebaixamento. O time não reagia.
Teve um jogo em que a torcida contra o São Paulo, que acabou ganhando de 4-1, goleando o São Paulo. O Vasco não viu seu torcedor lá em São Januário, fizeram protestos, não foram. E, de repente, está na primeira página da tabela. E o que é mais importante, e aqui eu quero valorizar o Vasco antes de falar do Corinthians, jogando bem. Jogando bem, conseguiu vencer o Inter lá no Beira-Rio, fora de casa, era um problema do Vasco, vencia em casa, mas não fora. E ontem, mais uma vez, foi muito superior ao Corinthians. Loirão, você falou desse jogo do São Paulo, acho que foi nesse jogo que a torcida estava vaiando o aquecimento do Vasco. Vaiando já o aquecimento do Vasco, agora eles estão gritando arerê, arerê, o Corinthians vai jogar a Série B. E futebol como ele é dinâmico, né? Rodada após rodada, as coisas mudam demais para os clubes. A mudança, para mim, do Vasco, Loirão, tá na... eles passaram a acreditar que não dava para jogar só por uma bola. Não dava para jogar só tendo contra-ataque. E eles começaram a propor jogo. A partir desse momento, se eu não me engano, depois da goleada do Flamengo, que o Vasco acho que sentiu bastante esse golpe, sentiu bastante aquela derrota. Dali para frente o Vasco passou a jogar futebol. Não só ficar apanhando e tentando jogar no contra-ataque. Às vezes não acontecia o contra-ataque e era um jogo péssimo para o Vasco. Agora não, se citou aí. O Vasco está jogando bem, a bola não está queimando mais um pé, os caras estão propondo o jogo. E ontem ficou muito claro a superioridade do Vasco contra o Corinthians. E ontem, como o Vasco utilizou bem os dois laterais, tanto o Piton, nem vou falar pelo gol, né, que também foi definidor, mas porque ele combateu ali qualquer jogada de ataque. O Wesley muito apagado, sem espaço. E o Corinthians não tinha alternativas, tenta tirar o Yuri, coloca o Pedro Raul, tira o Romero, põe o Pedro Henrique. O elenco é limitado, o Corinthians é pressionado, é um time hoje sem confiança. E veja bem, quando o árbitro anuncia 8 minutos de acréscimos, estava 1-0 só para o Vasco. O Corinthians poderia tentar um empate ainda, mas aí veio um gol de falta, né, de um menino que poderia estar daqui a pouquinho com a seleção argentina, o Esforça. E é um jogador que no Vasco está crescendo também. Então eu vejo que hoje a resposta aparece em campo. O Corinthians vai ter que contratar e muito para ter uma perspectiva. A gente vê a gestão, obviamente o protagonista da gestão, que é o Pedrinho. Você vê o Pedrinho trabalhando muito, se expondo aí nas redes sociais, tentando ter o máximo de transparência possível com o torcedor vascaíno. Então ele está fazendo esse trabalho fora do campo. E dentro do campo, acho que os jogadores entenderam também esse esforço do Pedrinho fora, na gestão, e dentro de campo eles estão dando a resposta para o Pedrinho e para a gestão do Vasco. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!